Olá, estamos de volta. Este é o Tudo a Ver. Você nos acompanha no canal 19, na TV aberta. O canal 53.1 é o nosso digital, também na TV aberta. Quer ver numa imagem melhor, numa qualidade melhor de som? Faz uma busca de canal aí na sua televisão. O 53.1 é o nosso digital. Também estamos ao vivo no canal 20 da NET TV a cabo e ainda na internet, rtv.net.br. A gente está batendo papo aqui sobre autismo. Dia 2, terça-feira que vem, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Eu estou recebendo aqui um médico neuropediatra, o Dr. Jaime Lins. Está comigo também a Sinara Ludwig, que é pesquisadora na área, a Sabrina Pacheco, que é mãe de uma criança autista, e o Felipe, que tem um canal no YouTube. Felipe, eu queria que tu falasse como é que é o nome do canal e o que tu faz no canal, Felipe. O nome é Mamãe Bugou. Mamãe Bugou? A tua mãe bugou? E o que tu faz nesse canal? O que vocês mostram? Jogos, desafios e várias coisas. E quem mais que aparece no canal além de ti e da tua mãe? Irmão. Teu irmão? Como é que é o nome dele? Eric. Eric. O Eric te ajuda nos vídeos. Os animaizinhos. É. O que aparece? O que mais que aparece? Tem animais no teu canal? Mãe, só um vídeo. Só num vídeo. E quem que faz a edição dos teus vídeos? Meu pai. Teu pai. A família inteira entrou na roda, Sabrina? A família inteira, Carol. A família inteira entrou na roda porque o Felipe era muito tímido e aí, como ele gostava muito dos youtubers, a gente pensou, vamos trazer o Felipe então para isso, para ver se ele não dá uma... E foi muito legal, assim. O canal cresceu bastante e o Felipe adora gravar. Tu gosta? Toda semana tu grava um vídeo? Como é que é isso, Felipe? Fala no microfone. Fala, se tu grava sempre. Eu não gravo sempre porque, tipo, meu pai parou de dar ideia, essas coisas. Tem que ter mais ideia para esse teu canal, então. Mas quem está nos assistindo, convida para se inscrever no teu canal. Verdade. Como é que é? Repete o nome do canal e pede pro pessoal dar um joinha, então. E dá um joinha. Só que o link no botão ali embaixo, vermelho. Se inscreve no canal. Se é um canal. Tá certo, é o Mamãe Bugou, o canal do Felipe. Isso é importante, Sinara, descobrir alguma coisa que a criança gosta e ficar ali incentivando, como eles fazem lá na casa da Sabrina, todo mundo vai pra roda, até o cachorro, os gatos, vai todo mundo. Não, é extremamente importante, especialmente que está lidando com uma dificuldade, né, da criança que tem autismo, que é a comunicação, né? Então, estimular isso, né, é fundamental. Com certeza, ela está trabalhando como uma terapeuta ocupacional, né? Digamos assim, ela está estimulando essas dificuldades e isso está ajudando muito. Melhora muito a autoestima da criança, é muito bom, muito positivo. O Felipe te cobra, Sabrina, de tem que fazer mais vídeos ou vi isso, quero fazer no meu canal também. Como é que vocês constroem essas ideias? Então, nem sempre ele cobra, porque ele é uma criança assim que, tipo, ele não se apega muito às coisas muito tempo, assim. Então, a gente que, olha, vamos gravar isso? Vamos gravar uma tag, vamos gravar um quiz. Eu gosto de gravar quiz com ele para estimular bastante a mente dele. Então, ele pega e vai, mas não é uma coisa que ele fala, hoje eu quero gravar. Não, a gente que vai lá e... Mas ele adora. E é bem interessante, quem quiser acompanhar o canal Mamãe Bugou, ali vai conseguir ver os vídeos do Felipe, da Sabrina e do Dr. Jaime. Essa questão de terapias ocupacionais, você falava antes do intervalo, dessa rede de profissionais que precisam, né, estar ali para ajudar a criança. A gente sabe que nem sempre a realidade das pessoas permite, né, que se tenha todos esses tipos de profissionais. Mas é importante que essa família, independente disso, busque pelo menos alguma ajuda ou que busque informações de o que fazer em casa também, né? A Sinara disse, a Sabrina faz uma terapia ocupacional em casa. Tem que buscar essas ideias também. É bem interessante isso, né? Uma porcentagem significativa das crianças com transtorno do espectro autista tem talentos, né? E esses talentos, eles podem ser explorados até no sentido de melhorar a interação social e a linguagem dessas crianças. Realmente é uma realidade, assim, né? A realidade econômica torna muito difícil a gente ter toda essa rede de acompanhamento interdisciplinar. Mas cada vez mais a gente vê que existem lugares que fornecem esse tipo de atendimento, às vezes de forma gratuita, né?
Aqui em Criciúma, nós temos a Associação dos Amigos Autistas, a AMA, né? Que tem feito um trabalho excepcional no cuidado, na parte educacional, pedagógica e também interdisciplinar das crianças com transtorno do espectro autista. Muitas APAES em vários municípios também têm oferecido tratamentos e acompanhamento interdisciplinar, né? Então, os pais podem realmente recorrer a essas instituições assistenciais e ter um auxílio que é realmente fundamental. E quando uma criança é diagnosticada com autismo, ela, às vezes, eu imagino que a mãe, o pai, a família toda fique com muitas dúvidas, né? Sim. Mas uma das coisas é com relação à escola. Hoje o Felipe estuda numa escola regular, a Sabrina falou. Mas tem essa determinação? O médico vai dizer, não, essa criança fica numa escola regular, ela vai procurar uma vaga na AMA, ela vai procurar uma escola especial ou não, doutor? Claro. Isso varia de caso? Isso varia muito de caso para caso, né? A gente sempre tem que tentar estimular que a criança frequente uma escola regular. Às vezes, a impossibilidade de ter um acompanhamento interdisciplinar nos mostra que a criança numa escola regular, interagindo com outras crianças, por si só já é uma terapia muito importante. Isso já melhora muito a interação social, né? Então, a gente precisa tentar estimular ao máximo que a criança frequente a escola regular. Essas escolas especiais ou mesmo podem ser feitas no contraturno, ou, dependendo de cada caso, alguns casos mais graves, vão ter mais dificuldades em frequentar uma escola regular. E aí cada caso é tratado individualmente. Como é que funciona hoje o Felipe na escola? Ele tem alguém auxiliando ele? Ele tem uma forma de avaliação diferente? Porque ele está na série que ele deveria estar pela idade, assim, Sabrina? Como é que funciona? Sim. O Felipe, ele tem uma auxiliar, ele está na 3ª série. Está na série devido à idade dele, E até hoje ele não teve nenhum tipo de adaptação. Tudo que os colegas fazem, ele consegue fazer. E eu sempre peço realmente para elas não fazer adaptação até agora, porque eu peço que elas estimulem muito ele, sabe? Então, até agora, no momento, não foi feito nenhum tipo de adaptação. O Felipe consegue fazer tudo que os outros colegas fazem na escola. Mas ele tem alguém auxiliando ele diretamente? Sim, ele tem uma auxiliar. E na escola que ele estuda, tem atividades assim de contraturno? Tem alguma coisa para alunos que estão como o Felipe? Ele frequenta o AE, que é muito importante. O Felipe também se desenvolveu muito, é uma vez por semana, no horário oposto que o Felipe estuda. E o que é o AE, Sabrina? O AE é uma professora adaptada para crianças com autismo, com síndrome de Down, com qualquer síndrome, e ela estimula a criança na dificuldade que a criança tem. Interessante, isso é muito bom, porque aí a criança vai se desenvolvendo, é uma possibilidade que a mãe fica tranquila e dizer, não, está fazendo mais alguma coisa também para o desenvolvimento dele, né? Sinara, nessas pesquisas que vocês fazem, nessa que tu estás fazendo agora, qual é a tua linha de raciocínio, o que tu pretende, descobrir ou ajudar a partir de agora? Bom, lá no laboratório a gente faz pesquisa básica, né? Então a gente tenta entender assim o cerne de tudo, né? E a minha indagação maior, né, é com relação como tudo começa, né? Qual é a etiologia desse transtorno, né? Então eu estou tentando entender justamente qual é essa interação dos fatores genéticos. A gente sabe que tem alguns genes que já estão cotados, né? Que eles são mais frequentes em pacientes com autismo. E a gente sabe também diversos estudos, mas muitos mesmo, indicando que a exposição a pesticidas, a metal pesado, a poluição, tudo está muito nebuloso, mas todos são candidatos assim fortes que podem estar interagindo com esses genes, né, para desencadear o quadro de autismo, né, na criança e muito provavelmente durante o desenvolvimento, né, do bebê. Então, o meu intuito é justamente tentar entender mais sobre esses mecanismos, o que acontece a nível celular, justamente porque, como a gente está falando, conhecimento é poder, né? A partir do momento que a gente entende mais sobre esse transtorno, a gente consegue manejar mais terapias, né? Tanto porque hoje o tratamento farmacológico é muito limitado e pouco se sabe, né? Da eficiência desses medicamentos, então a gente tenta entender um pouco mais para justamente ter uma abordagem terapêutica, né? Fornecer ferramentas para uma abordagem terapêutica mais eficaz.
Isso é bem interessante e necessário, né, doutor? Porque você falava aqui dessa questão da pergunta que ninguém tem a resposta, Talvez esse seja um dos aspectos mais interessantes quando a gente conhece alguém como a Sinara, né? Quando a gente vê pacientes, a gente vê vários desses aspectos que a gente suspeita que possam ser um fator de risco, mas todos eles juntos numa mesma pessoa. Podem ter fatores genéticos, exposição ambiental, fatores de parto, fatores de gestação. Quando a gente tem a oportunidade de conhecer uma pesquisadora como a Sinara, a gente percebe que tem pessoas fazendo pesquisa que consegue, por exemplo, às vezes isolar um fator, né? Consegue pesquisar um fator de cada vez para que a gente consiga saber qual que é a contribuição de um fator isolado e como depois, posteriormente, isso pode se traduzir num tratamento mais eficaz, né? Isso é muito importante, muito necessário, mas a gente ainda está numa fase assim que tem pouca informação, né? Isso, a impressão que a gente tem é que se fala bastante, mas a gente não sabe nada, né, sobre transtorno do espectro autista. E quanto mais a gente estuda, mais perguntas vão surgindo, né? As respostas ainda estão muito distantes, assim, mas a gente está chegando lá. Doutor, a questão do diagnóstico, ele é feito por meio de um exame, ele é feito de forma clínica, né? A Sabrina contou um pouquinho como que chegou até esse diagnóstico. Com quantos anos o Felipe tinha quando foi diagnosticado, Sabrina? 5 anos. 5 anos. Até chegar nisso, como é que é feito o diagnóstico? O doutor Jaime chegou alguém e disse, não, é autista. De que forma? Infelizmente, a gente não tem nenhum marcador biológico para o transtorno do espectro autista. A gente não consegue ter um exame como uma ressonância, uma tomografia, ou mesmo ainda exames genéticos que consigam dizer, olha, é ou não é. A gente se baseia principalmente nas características clínicas, né? E muitas vezes se basear em características clínicas é muito difícil, porque exige que a gente acompanhe a evolução da criança, como ela se comporta, como essa evolução clínica como essa criança vai se desenvolvendo para que você consiga observar esses sintomas de forma mais clara. Quando a gente fala em atraso no diagnóstico é porque muitas vezes quanto mais precoce a criança se apresenta, menos nítidos são esses sintomas, né? Então, à medida que a criança vai se desenvolvendo e vai crescendo, muitas vezes esses sintomas vão se tornando mais nítidos e mais claros, tornando mais fácil, às vezes, o diagnóstico. Quando a criança é muito pequena, o diagnóstico é mais difícil. Então, o desafio é fazer o diagnóstico precoce. E tem, assim, um mínimo de idade já antes dos 3 anos, não pode se diagnosticar ou não, também vai depender pela forma que o senhor fala. Se fala que o diagnóstico ele é mais fácil a partir dos 3 anos de idade. Tem se lutado muito para se começar a fazer o diagnóstico a partir de 1 ano e 6 meses, né? Então, quanto mais precoce, melhor, porque quanto mais cedo a gente começar as terapias, melhor o resultado, melhor o prognóstico. E se fala em tentar fazer o diagnóstico a partir de 1 ano e 6 meses, quanto mais precoce, melhor. Doutor, você trabalha muito com essa questão do diagnóstico, né? Trabalha junto com a AMA também, que é a Associação de Pais e Amigos dos Autistas. A gente tem muitos autistas hoje na região, porque eu não sei se hoje a gente já tem assim, um número no Brasil, porque a última vez que eu lembro que eu dei uma olhada nisso, no Brasil a gente não tinha número, tinha estimativa. Já tem alguma coisa assim? Em 2008, uma pesquisadora fez uma pesquisa aqui em Santa Catarina, onde ela telefonou para todas as escolas que eram vinculadas à Fundação Catarinense de Educação Especial, todas as APAES e todas as AMAs de Santa Catarina, com uma pergunta muito simples: quantos alunos autistas vocês têm matriculados? E ela chegou num número de 175 crianças, tá? Esse número, ele é muito abaixo do que a gente tem, porque muitas crianças, como você mesma disse, não têm acesso a essas escolas, não têm acesso a esse tipo de assistência. Então, a gente não tem um número bruto, a gente não tem um número real do número de crianças com transtorno do espectro autista. A gente tem uma ideia aqui na nossa região, aqui a gente está na mesorregião sul de Santa Catarina, nos nossos ambulatórios de acompanhamento de crianças com transtorno do espectro autista, a gente já tem próximo de 400 crianças em acompanhamento. Então, realmente, esse número ele é muito subestimado. A gente acredita que tem muitas crianças, e como a Sabrina mesmo diz, existem muitas crianças que ainda precisam ser diagnosticadas, né? Que ainda estão lá lutando, patinando, com dificuldades, às vezes ouvindo que a criança é mimada, às vezes ouvindo que a criança não é bem educada, mas, na verdade, ainda carecem do diagnóstico. Essa falta desse número, né, dessa quantidade, dificulta, inclusive, pesquisas na área? Com certeza, com certeza. Inclusive, eu tenho um projeto também que esse número é importantíssimo, né? Inclusive, para a gente ter recursos e ter embasamento para chegar nas autoridades, precisamos de mais suporte, né? Porque o número de crianças com autismo no Brasil é extremamente alto, né? E muitas vezes os órgãos públicos, eles não dão esse suporte justamente porque não tem esse número, né? Então, uma das frentes que a gente está lá no nosso grupo é justamente, juntamente com o Dr. Jaime, que está lidando diretamente com as crianças,
ela fazer esse levantamento aqui na região sul, né, do número de crianças autistas e com certeza, né, essa informação a gente vai conseguir, inclusive, caracterizar, né, como é a criança autista aqui no Brasil e aqui no Sul, né? Justamente fazendo o link com a minha linha de pesquisa lá que envolve fatores de risco, a gente pode, inclusive, tentar responder, né, se a região sul, se o nosso ambiente aqui pode estar influenciando de alguma maneira, né, o desencadeamento, né, o desencadear dessa doença, né, desse transtorno. Então, e hoje tu faz pesquisas também, já está nessa parte de conversar com as crianças, com a família, faz pesquisa em animais. Como é que é a tua pesquisa, assim, para a gente entender um pouquinho, né? Bom, a gente está iniciando agora os trabalhos na Unesc, né? Mas a gente está com vários projetos, estamos bem animados, bem motivados para de fato ir para a comunidade. Então a gente tem a linha, né, de trabalhar com esse levantamento, né, do perfil da criança autista aqui, né, inclusive o perfil das famílias, né, que tem pacientes autistas. Além disso, no laboratório, como eu comentei, né, o carro-chefe é a pesquisa básica, então a gente trabalha com modelos animais, diferentes modelos animais, justamente para ver a questão genética, né, e trabalhar com o nível cerebral, né, entender o que está acontecendo ali em nível bioquímico, molecular, e principalmente essas duas frentes, né. Claro que eu acho muito importante na Unesc a gente tem essa oportunidade, né, de fazer esses trabalhos translacionais, né. É importante a gente saber estudar o micro, mas também ver o macro, né. Por que a gente está fazendo esse tipo de pesquisa de bancada, né, de laboratório, fazendo análises, diferentes análises, né, justamente porque o macro é melhorar, né, a vida em sociedade, né, melhorar a vida dessas pessoas com essa doença. Isso é um apelo mundial, né, isso está sendo desenvolvido em todo o mundo, né, tá todo mundo correndo atrás, tentando entender um pouco mais sobre o autismo, e é muito positivo saber que aqui em Criciúma, na Unesc, a gente está com essa linha de pesquisa, assim, bem forte. Eu acho que essa caracterização clínica que tu falaste, a gente conhecer os pacientes, a gente entender como são as famílias, saber dados assim, peso, altura, exames que a criança já fez, características familiares, como foi a gestação, como foi o parto. Se a gente conseguir ter uma caracterização e saber essas informações de um grande número de pacientes, isso acaba trazendo ideias para que a gente possa levar lá para a bancada, lá para o laboratório e tentar estudar a fundo cada uma dessas ideias e ver como elas podem influenciar no surgimento do autismo. Então, é um casamento, assim. E eu acho que é muito importante também, né, Sabrina? Tu demorou um pouco para conseguir esse diagnóstico, dizer não, realmente é isso. E ouvir que hoje é feito pesquisa, que, né, tem profissionais da área preocupados em saber como evitar ou qual é a resposta para essa pergunta que a gente não tem. Isso também é importante, e apesar de hoje o Felipe já estar diagnosticado, tu já tem um caso desse na família, eu imagino que tu fica até um pouco aliviada, né? Eu não sei qual é o sentimento que tu tem com relação a isso. Não, é isso mesmo. É um sentimento de que bom que eles estão conseguindo chegar, alcançar, e é um alívio mesmo, assim. A gente se sente muito aliviada mesmo. Hoje tu tens o Felipe e tem o Eric, que o Felipe falou, né? Isso. Que é um irmão dele. Qual a idade, qual a diferença deles? E como é que tu lida com isso, dessa criação diferente dos dois? O Eric hoje ele está com 13 anos, é uma diferença de 4 anos e meio. Os dois se dão super bem, se brigam como qualquer dois irmãos, né? Mas o Eric tem um carinho muito grande pelo Felipe, tem um cuidado especial com o Felipe. E o Felipe também tem o Eric como melhor amigo, assim, se espelha muito no irmão mais velho. E isso que eu acho que foi uma das principais evolução do Felipe, foi o irmão, realmente. Ele acaba se espelhando no irmão. Como isso é legal, né, doutor? É mais alguém ajudando, é mais alguém, né, preocupado com o Felipe, incentivando o Felipe também, né? E defendendo quando precisa, né? Isso é bem importante. Sim. Doutor, essa questão de como a família lida com tudo isso também vai influenciar muito no futuro daquela criança? Porque quando a gente fala de criança, é uma situação. Mas eu imagino que a Bine, como todos os outros pais e mães de autistas, se preocupam muito com aquela pessoa adulta. Né? Isso interfere muito? Na verdade,
verdade, acho que essa é a grande preocupação assim de todos os pais, é a gente ter a noção da nossa finitude, né? A gente sabe que a gente não vai estar aqui na Terra para sempre, em algum momento os nossos filhos vão precisar se virar e eles vão precisar ser independentes, né? Então essa é uma prioridade muito importante, assim, né? Como tornar nossos filhos independentes, como tornar eles independentes quando a gente vir a faltar, né? Então a família inteira acaba ajudando muito, né? Acaba atuando junto com a criança. Então o diagnóstico não é do paciente, é de uma família toda, né? Uhum. Então, isso é muito importante.